Creia nisso. Pastor, não vai ser fácil, é lógico, vai ter suas dificuldades, mas mantenha-se como vitorioso. Não é que falar que não é fácil é pecado, não é isso. Mas mantenha uma informação para a sua alma, porque a gente está lembrando que sempre que o campo da batalha da mente é a nossa própria alma. Amém? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Sabe, eu e minha casa, a gente tem que servir o Senhor de maneira íntegra. Agora, ninguém consegue servir a Deus em família se não tiver a glória do Senhor naquela casa. Quem sabe você comece a buscar a Deus e você não tem a manifestação poderosa de Deus na sua família. Mas se você começar a buscar o Senhor, ela vai chegar na sua casa. Então, do jeito que você tiver, comece a buscar a Deus pela sua família. A glória do Senhor tem que invadir a nossa casa. E aí nós temos que entender que isso tem um processo. Que a gente às vezes começa e para no meio do caminho. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar a Deus, o inimigo realmente começa a nos atacar de maneira frontal. Sabe por quê? É porque você não estava na batalha. O inimigo sempre esteve contra. O inimigo não acordou agora, não despertou agora às 6 da manhã e falou, vou atacar você hoje. Não, ele está sempre contra você. Ele é sempre o seu inimigo. Mas quando você se coloca de pé, você vai ter, lembra? Tanto que buscar a Deus e trazer a glória do Senhor, quanto guerrear contra o inferno. Não tem como ter vitória sem derrubar o inimigo. Não dá. Então, para a glória do Senhor entrar em nossas famílias, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que buscar a presença. Não quero ser muito longo, mas se a gente for para o texto base, 2 Samuel 6, muito conhecido, verso 6, Davi está buscando a arca do Senhor. Davi rei está buscando a arca do Senhor. A arca do Senhor que estava na casa de Abinadab. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá, que é um dos que está levando, Uzá e Aiô estão levando a arca, junto com muita gente fazendo uma festa, a mão da arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Por que os bois tropeçaram? Porque colocaram a arca dentro, eu não sei se você conhece esse termo, carroça. Carroça para você eu não sei falar outra coisa, para mim é carroça. Ajuda aí, pastor, se não for carroça. Carroça é carroça, irmãos. Aê, aleluia. Ainda vou aprender um português certo, diga amém, em nome de Jesus. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Por quê? Porque a arca foi feita para ser carregada na carroça? Não. Ela foi feita para carregar por sacerdotes, pelos umbrais, nos ombros. Havia uma grande festa, mas havia também uma ferida no coração. Deus estava chateado, triste, pela irreverência. E Deus o feriu ali por esta irreverência. De carregar a arca do Senhor de maneira, até quem sabe melhor, vamos um pouquinho no carro de boi, porque fica mais fácil. Para que ficar sacerdote carregando? Essas ideias humanas são chamadas de irreverência para Deus. E morreu ali junto à arca de Deus. Verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Eu falei, como é que eu vou trazer agora? Já que deu ruim. Tentei fazer o melhor, colocar numa arca. Tentei fazer sacrifícios no meio do caminho. Tentei fazer o melhor de mim, mas o melhor de mim está tão desatualizado que chamou-se de irreverência. Ei, a gente não precisa dar ideia para Deus. A gente precisa servir ao Senhor. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Ele que mostra os princípios. Verso 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a casa de Davi em Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Espera aí, estava na casa do sacerdote, vai para a casa do geteu. Quem que o geteu é? O geteu é o nosso irmão, ele não é sacerdote. Ele
pode ser até levita, mas não é um sacerdote. Quem que é o sacerdote? Estirpe mais alta, que representava o próprio Deus, religiosamente, vamos dizer assim. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a casa de Davi. A arca chegou de volta para Jerusalém. Mas o que a arca representa? Chamaram de arca da aliança, arca do testemunho, um móvel feito de madeira, revestido de ouro. Uma manifestação tão poderosa de Deus, que também trazia os querubins sobre a tampa. A arca representava o Deus vivo no meio do povo. Davi está trazendo um Deus vivo para dentro de Jerusalém de novo. Muitos têm um Deus, mas é um Deus morto. O nosso não é morto. O nosso tem olhos, mas vê. O nosso tem ouvidos, mas ouve. O nosso tem pés, mas anda. Também o que significava a arca, a derrubada das muralhas de Jericó. A presença de um Deus que com um grito do homem derrubou as muralhas, não, por obediência de gritar, porque você pode gritar com essa parede quanto você quiser, ela não vai cair. Mas se você estiver obedecendo a Deus, o que você faz não estará comparado àquilo que Deus fará. É Deus mostrando que a obediência vai trazer você a um nível que você não consegue compreender, que as gerações futuras vão se lembrar do que Deus fez, o que Davi fez. Davi desejou a arca de Deus de volta para Jerusalém. Davi guerreou guerras, subiu para o caminho das águas, chegou até Jerusalém, a cidade do grande rei. Agora ele é o rei, mas ele fala que sem a presença de Deus não dá para ter governo, não dá para continuar de pé, não dá para continuar a jornada. E essa é uma definição das nossas famílias. Sabe, amados, Deus te deu trabalho, Ele te deu família, Ele te deu salário. De vez em quando passam os problemas, fica desempregado, mas logo, logo Deus ajusta, a gente fica melhor. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Porém, sem a presença de Deus é que a gente não pode viver. A presença de Deus, a arca de Deus no nosso meio, a presença manifesta de um Deus que vai trazer muito mais do que um móvel, vai trazer resultados fantásticos, vai trazer situações que você não consegue compreender hoje. O grande problema é tentar trazer os milagres de Deus e viver uma vida indevida na sua presença. As minhas atitudes atraem Deus ou o diabo. Por isso é a preocupação de Halloween. Vamos dizer, as minhas atitudes atraem Deus ou o diabo. Não adianta bater na madeira, porque é assim mesmo. A gente precisa voltar a entender que não tem dois senhores, que tem Deus ou o diabo. A gente precisa voltar a entender que a arca de Deus, a presença de Deus, está sendo carregada pelo seu povo. E nós sabemos que a arca é Jesus. Diga amém, em nome de Jesus Cristo. Jesus está em nosso meio. Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas você, por favor, tenha o máximo da sua atenção. O que é a glória de Deus? Porque a gente fala, sabe, Deus me enche da sua glória. Certo. Mas como que é isso? Porque vai me encher do quê? Não sei, é um negócio que aparece aí no meio, uma nuvem e virou glória. Não, é verdade. Durante o dia, a presença de Deus se manifestava como uma nuvem para o povo de Israel. Mas hoje, a glória de Deus está em nós. A glória de Deus, doxa, peso, é algo pesado. É algo que você vai perceber que realmente te enche. Ela não te sobrecarrega, mas ela te enche. Mas ela não é somente uma manifestação física. Foi isso que Uzá confundiu. Pegamos essa arca, colocamos ela aqui, onde está carregando com os bois. Não aconteceu nada. De repente começou uma celebração.
E a arca quase cai, os lá. Falei, peraí, cai não. Tocou na arca e morreu. A gente precisa entender que muita gente está esperando uma manifestação física para a presença de Deus ser total na sua vida. O dia que Deus me tocar e eu sentir um negócio terrível, um calafrio, um fogo do céu, amado, já senti muito isso. É uma benção, por favor, não exclua isso. Porém, isso não significa que você está cheio da glória de Deus. Pode ser somente uma manifestação de Deus sobre você. Você está entendendo? Pode ser um momento na presença de Deus que é maravilhoso. Então, a glória de Deus não é um sentimento que toma você e que você sente que sua mão tremer somente. Pode ser, mas nem sempre é. Não é um sentimento de êxtase, então. O que é êxtase? Eu ficar muito alegre. Em termos simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza e seus atributos. Qual que é a natureza de Deus? Deus é santo. Amém ou amém, gente? Deus é justo. Deus é imutável. Deus é soberano. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Deus é verdadeiro. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Quando você escolhe buscar a presença, a glória de Deus, você vai conhecer Deus como Ele é. Esse é o princípio da glória, do doxa. É você conhecer a Deus como Ele é, e não como você criou um Deus. Não você não, mas quem sabe os quadrinhos. Lá no céu e você aqui na terra. Não, você vai começar a entender da justiça de Deus, da santidade de Deus. Você vai começar a dizer, não, eu não posso me envolver com essa situação, eu não posso fazer isso, eu não posso trazer maldição para minha casa, sabe por quê? Porque meu Deus é santo. Porque meu Deus é justo, eu não vou ir contra o meu irmão, não vou mentir contra ele, porque meu Deus é justo, isso vai enchendo você, e a justiça de Deus, que é você, vai se manifestando, que é através de você. Isso é que Romanos queria dizer. Que seu Deus é verdadeiro, então você não mente. Quem está cheio da glória de Deus não mente. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E Jesus falou para os fariseus assim, vós tem por pai o diabo, porque ele é pai da mentira, ele é assassino. Quando a gente tem a glória de Deus, a gente não mente. Passou mais nem um pouquinho, porque um pouquinho do diabo pode destruir a sua vida. Agora, um pouquinho de Deus não resolve muita coisa na sua história. Deus quer tudo em você. A gente vai entender que Ele é um Deus que quando nós o conhecemos, a gente vai se transformar em adorador. Quem está cheio da glória de Deus, já passou por ambientes espirituais, que você percebe que sem adoração não dá para chegar lá. Um deles é você receber cura de Deus. Deus pode te curar sem cantar, por favor. Mas você vai perceber que a sua alma, a cura da sua alma, depende muito da manifestação da glória de Deus em você em adoração. Quando alguém me procura, pastor, fala, como é que eu posso receber mais da unção, da presença de Deus? Fala, se envolva mais em adoração. Leitura bíblica, jejum, mas se envolva mais em adoração. Aprenda mais sobre adoração, que não é somente cantar. Cantar faz parte, mas não é tudo. Êxodo 34, verso 8. Quando Moisés viu a glória de Deus para ele, sabe o que ele fez? Ele começou a se prostrar. A presença de Deus passou. O que fez? Moisés se prostrou. Se puder pegar o texto não sei se eu mandei, Êxodo 34, verso 8. Após ver a presença manifesta. Moisés não viu o rosto, mas ele começou a adorar a Deus. Então a glória de Deus, ela se manifesta em qualquer lugar. Obrigado pelo texto. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Deus passou por ele. Quando Deus passa por você, quando Deus está em você, você vai viver
uma vida prostrada em adoração diante dele. Quando você tem visão da glória de Deus, você não vai ficar por aí fazendo coisas que desagradam a Deus. Ao contrário, você vai começar uma vida de adoração. Pergunta é: Deus se manifesta em qualquer lugar? Sim ou não, queridos? Deus se manifesta em qualquer lugar? Não, Deus está em qualquer lugar. É diferente. Faz parte da onipresença de Deus. Se hoje alguém for num local horrível no mundo, Deus vai estar lá. Só como que Deus vai estar lá? Lógico que vai estar lá, e tem em todo lugar. Ué, se Deus, você fala assim, pastor, como é que Deus vai estar no meio das drogas? Vai estar lá, pode ter certeza. Mas não é uma coisa que não traz os seus atributos, mas Ele faz sim, Ele é onipresente. Não há um lugar que você possa estar onde Deus não está. Ué. Não há lugar na terra, no universo, que alguém esteja e que Deus não esteja. Então, aí é que está. Abinadab tinha a arca de Deus durante 20 anos com a onipresença de Deus lá dentro. Mostrava que a arca estava ali, mas não mudou nada a vida dele. Pastor, a onipresença não é forte? É lógico que é. Clamou esse pobre, Salmo 34, verso 6. E o Senhor o livrou de todos os seus temores. Onde você estiver, a presença de Deus estará ali. E é por isso que um crente tem que ter muito cuidado. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda não mudei minha vida, que eu vou mudando devagarzinho. Devagarzinho faz 20 anos que eu não mudo, é quase nada. Você está vivendo uma vida que você entregou para Deus, mas que ela não é ainda tomada pela glória de Deus. É onipresença. Deus se manifesta no lugar que Ele quiser. Sim, Ele pode fazer isso. Mas o que muda a vida das pessoas, a minha vida e a sua, lembre-se, sacerdote com 20 anos, Abinadab, 1 Samuel 7, 1 e 2. Depois você lê em casa. E nada aconteceu. Nada. 20 anos e nada aconteceu. Eu não quero essa vida em Deus, porque ela não é para mim. De conhecer um Deus que não pode se manifestar poderosamente em mim, por causa das minhas atitudes. De conhecer um Deus, que eu tenho andado com Ele, que eu venho na igreja, que eu estou na Bíblia, que eu faço tudo, mas Ele não pode se manifestar em mim. Sabe por quê? Porque está faltando a presença manifesta. Diga presença. De novo, presença manifesta. Levanta a mão e fala: Jesus, vem sobre mim com a sua glória. Sua presença manifesta. Levanta a mão e clama: Senhor, dá-me da sua presença manifesta. Manifesta-te em mim, Deus. Muda a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. Manifesta-te em mim. Vem sobre mim com a tua presença e muda o meu ser. Liberta-me de tudo que não presta. Liberta-me. Eu quero a sua presença manifesta. Sabe por quê? A presença manifesta fez alguém morrer. Uzá morreu ali. O Senhor começou a manifestar a sua presença. A presença manifesta foi para a casa de um geteu chamado Obed-edom, e durante 3 meses mudou a vida desse homem. A presença manifesta que não aconteceu 20 anos na casa de Abinadab, e agora está em 3 meses somente na casa de Obed-edom, e tudo começou a funcionar. O que Deus quer com a sua glória te encher com a presença manifesta dEle, de você vencer problemas que estão aí, e são testemunhos horríveis para as pessoas lá de fora que não conhecem Jesus. A presença manifesta vai chegar e fala assim: eu não sou mais quem eu era. Eu roubava, eu não roubo mais. Eu adulterava, eu não adultero mais. Sabe por quê? Porque Deus se manifestou em mim. E agora eu posso viver a vida que Ele tem para a minha vida.
Eu posso viver o que Ele tem para minha família. Eu posso, a minha casa está agora diante da presença manifesta. Quem quer essa presença? Quero ouvir um amém em nome de Jesus. É a presença manifesta. E que a A gente vai conhecer muita gente que diz que expulsou até demônio em nome de Jesus, mas que não conhecia. Deus pode fazer milagres através de você, mas isso não é somente o propósito, amado. Deus quer fazer milagres em você. A gente vai voltar para entender que o padrão é Deus que determina para a sua presença manifesta. Que a sua glória vem para que haja uma presença manifesta. Presença manifesta. De gente que eu vi chegar numa igreja que já pastoreei, bêbado, extremamente bêbado. E no final do culto, a gente orar por essa pessoa, e essa pessoa sair dali. Primeiro chegou quase, tive que colocar sentado no banco, que ficava caindo para lá para cá, não conseguia ficar sentado. No final do culto, depois de uma oração, essa pessoa aceitou Jesus, nós oramos por essa pessoa. Essa pessoa saiu dali, acredite você ou não, até sem cheiro de álcool, andando normal. Agora, por favor, não é para beber para depois orar, não é nada disso, é só no caso da pessoa que não é, por favor. Assim, então eu vou encher a cara que Jesus liberta. Não é nada disso não, foi uma questão. Mas quando ele saiu na porta, ele voltou e falou assim: olha, hoje é o último dia que eu bebo. Eu não tenho mais vontade de beber. O diácono falou: pastor, ele deve estar meio... Não, está não, deixa ele falar. Eu falei: vem cá, falou, como é que você tem certeza disso? Não, porque alguma coisa saiu de mim, mas outra também entrou em mim. Falei: foi Jesus que entrou na sua vida. Eu comecei a acompanhar esse rapaz, Israel, sentado nos bancos, que morava na rua, saindo, voltando para a igreja, tomava banho na igreja, sentava ali dentro, e aí foi mudando de vida. Israel hoje é presbítero na casa do Senhor, transformado pela presença de Deus, alguém que teve a presença manifesta de Deus nele. Eu poderia te dar outros exemplos, tantos outros. Eu e minha esposa já pastoreamos pessoas totalmente envoltas com o tráfico, gente que matou gente, mas que saiu do tráfico e hoje é liberto. De gente que foi no culto e depois foi lá na favela, falou: vem devolver as drogas, e eu vim devolver as armas. Eu não participo mais disso. Você falou: pode me matar, porque agora eu vou para o céu. Mas que hoje é servo do Altíssimo. É a presença manifesta. A glória de Deus é a presença manifesta. Porque senão vai ficar aquele crente, me perdoe, meia boca. Quem está fora, diga amém, em nome de Jesus. Você entende meia boca? Nem crente, nem mais ou menos. A gente precisa voltar para a presença manifesta. Fala: Deus, enche-me. Minha família está aqui para ser cheia. Eu preciso sair dessa situação. Eu vou dizer para você, quando você toma essa situação, e não é por força, não é por violência, quem sabe aconteça primeiro na família, a uma esposa, depois o esposo, sei lá, e depois os outros vão chegando, mas é pelo Espírito de Deus. Agora, como é que eu sou cheio? Como é que eu busco a presença de Deus? A presença de Deus tem que ser carregada com cuidado e sacrifício. Vamos dizer? A glória de Deus se manifesta onde tem cuidado. Lembra o que faltou para Davi na primeira experiência? Falta de cuidado, zelo. Gente que não tem cuidado no falar, no agir. Suas atitudes não convencem porque realmente não são de Deus. E também com muito sacrifício.
Sacrifício Davi já tinha. Colocou os bois para morrerem, para a arca continuar, sim ou não? Sim. Mas faltou cuidado. Eu estive perto de pastores cheios da presença de Deus. Sabe o que eles diziam? Eu tenho que ter cuidado de não perder a presença manifesta. Eu imagino que esteja vivo ainda, mas eu tive uma experiência no tempo de caminhar junto com um pastor que teve uma experiência direta com Jesus. Ele viu Jesus. Esqueci o nome, mas é de Brasília. E conversando com ele, viajando, para a gente fazer uma campanha junto, ele falava, sabe, eu preciso ter muito cuidado para não perder o que Deus me deu. Eu não posso mesmo falar o que as pessoas falam aí fora. Eu não posso comer de maneira que seja pecaminosa, porque nós brasileiros, a gente, se você não sabe o que é uma churrascaria, você não sabe também o que é um brasileiro comendo. Não é, meu querido? Como diz os meninos lá, é o bichão, né? Não posso. Eu não posso me vestir como as demais pessoas. Por quê? Porque eu carrego a presença manifesta. Não é um ato religioso. Tenho situações da minha família, vejo filmes, mas eu entendo que eu não posso perder isso. Ei, seu maior bem é a presença de Deus. A presença manifesta. É onde quando Ele começa a falar conosco. Quem me aguenta mais 10 minutos? Levanta a mão em nome de Jesus. Tem que ser carregada com muito cuidado. Diga cuidado. Vamos embora? Cuidado e sacrifício. Elimine da sua vida tudo que for o desleixo de não buscar a presença de Deus. Agora, quando ela chega na nossa família, o que ela faz? Como ela chegou na casa de Obed-edom, a arca, a presença, e agora a presença manifesta. O que ela faz? Qual o resultado da presença de Deus na vida de alguém? Êxodo 34, 35, diz que quando Moisés foi cheio da presença de Deus, assim, pois, vinham os filhos de Israel, o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Sabe o que aconteceu? O rosto de Moisés brilhava. Ei, sua família vai brilhar para a glória e honra de Jesus de Nazaré. Você vai começar a perceber que a glória de Deus vai começar a entrar e vai falar, tem algo brilhante acontecendo ali. É algo que as pessoas não conseguem compreender. É algo que no meio das trevas desse mundo o seu rosto brilha. Quem recebe, levanta a mão e diga amém, em nome de Jesus. É no meio da situação onde as pessoas estão cabisbaixas, problemáticas. Tem alguém com o rosto brilhando. Tem alguém cheio da presença da glória manifesta. Isso vai estar no seu rosto. Isso vai estar no seu andar, no seu levantar, no seu deitar, porque isso é Deus. Deus na sua vida, Deus se manifestando. Um rosto brilhante, uma vida brilhante, de uma família brilhante. O rosto começa a brilhar, é a glória dele, é a presença dele. O que hoje te envergonha vai ser tomado pela glória de Deus para que você possa brilhar. E é lógico que eu não digo isso, que você vai dividir essa glória, a glória é dele, amém, amados? Mas a gente vai entender que isso é o efeito. Ei, alguém que tem Deus devia viver assim, brilhando. Quando alguém perguntar no seu trabalho por que você está assim, estou brilhando, a glória de Deus. Estive num culto ontem, o Senhor me encheu. Não é aquela vida assim, não sei, a vida está aí. Tem visto tanta gente preocupada com os últimos dias. Vou falar para você. Vai ter fome, nudez, guerra, nação contra nação, mas Jesus vai estar em nosso meio. Ele vai te fazer brilhar. Ponto. Está preocupado demais com os últimos dias, já falou como seria. Se agarra a ele. É porque a gente fica muito preocupado, porque a gente preocupa com a gente. Como é que vai ser? O que eu vou comer? Como é que vai ser? Como é que eu vou vestir? Como é que eu. Não, é para ele.
Ele falou que todos os dias Ele estaria com você. A segunda coisa que acontece, como aconteceu na casa de Obed-Edom, esse eu queria que você declarasse. Isaías 44, verso 3. Pode abrir. Esse também é muito bom, né? Porque a palavra de Deus toda é muito boa. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. O que é posteridade, pastor? Família, futuro. Ele derramaria do espírito sobre a sua família. É por isso que nós vamos estar nesses dias todos buscando a presença de Deus, que tem uma promessa. Isaías 43, 3, levanta a mão e diga: a minha família, a minha família vai ser cheia do Espírito Santo. Ele derramaria, pode voltar lá, que eu não acabei de ler, obrigado, acho que saiu, obrigado, minha irmã. A sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Coloca a mão sobre os seus filhos e fala assim: é o seguinte, Deus vai te abençoar. Porque Isaías 44, 3 diz assim, que você vai ser bênção, você vai crescer na bênção, você vai avançar na bênção. De vez em quando eu ponho a mão sobre o Benjamin e falo: tá bom, pai, tá bom. Não. Levando para a escola, tudo bem, já entendi. Você tem que abençoar assim. Como é que vai ser a sua casa? Diga: cheia da presença de Deus. Porque a gente sabe o que é, hoje não está dando muito certo, alguém está desviado, vai voltar. Sabrina sabe, eu profetizo sobre a minha família fazem anos. Agora tem tido frutos tremendos. Gente que era feiticeira, agora é missionária. Mas sempre atendia assim, me ligava, e aí, tudo bem? Ah, bem, como é que vai a vida? Como é que vai, missionário? Missionária? Missionário do quê? Vai, missionário. A Bíblia fala que você faz parte da minha família. Eu não sou perfeito, mas é a promessa de Deus. Então você vai viver cheio do Espírito Santo. A gente precisa começar a declarar isso. Isso é a palavra de Deus. Você tem que... Pega alguns crentes para você ver, meio desanimado. Como é que vai a sua família? Só luta. Porque tem gente que acha que falar de luta é uma coisa interessante, né? Como é que você está? Na luta. Como é que está a sua família? Na luta também. E as pessoas ao seu redor? Na luta. Mas as lutas vão chegar, sim ou não? Mas como é que você está? Debaixo de uma promessa, onde você e a sua família vão ser cheios do Espírito Santo. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Não há problema de você procurar orações pelas... Não, mas o problema é você viver achando que deserto é lugar de crente. Não é lugar de você passar por lá. A última coisa, se a glória do Senhor se manifestar, como é que acontece? Você vai perceber que onde está as trevas vai ser terra de avivamento. Lá na sua casa, na sua família, onde você passar, terra de avivamento. Eu queria que você levantasse o rosto para Deus e falasse: Deus, me enche com a sua presença. Eu não quero só que o Senhor me acompanhe, que o Senhor esteja onde eu estiver. Não, Deus. Eu quero a sua presença manifesta. Eu quero que o Senhor me encha. Eu quero minha família cheia da presença de Deus. Quem também quer? Eu quero ver. Eu quero ver aqueles que não chegaram, o Evangelho chegando. Quero. Há uma promessa de Deus sobre mim, sobre você. Feche seus olhos. Alguém nessa manhã gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Faz só um sinal com a sua mão direita, eu vou orar por você. Você nunca fez isso, se você nunca fez.